Fala, garoto, fala, garota. Hoje o nosso assunto é respiração celular e fermentação. Vamos falar de forma resumida sobre esses dois processos que ocorrem no interior das células, tanto de organismos eucariontes como organismos procariontes. E vamos saber diferenciar um do outro, certo? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui o nosso slide para nós comentarmos o nosso assunto. Então, vamos lá, turma. Então, vejamos aqui o seguinte. O tema bioenergética, que são processos metabólicos que fornecem energia para a célula. Vamos começar a falar sobre o que é metabolismo energético. Então, de nós falarmos sobre respiração celular aeróbica e também sobre fermentação, precisamos saber o que é o metabolismo energético. No interior das nossas células, há a presença de uma substância química chamada de ATP, adenosina trifosfato. Essa substância química, a adenosina trifosfato, é ela que é uma molécula energética que, quando rompida esta molécula, vai liberar energia. Quem que é a molécula de ATP? Ela tem um radical que se chama adenina, que é uma base nitrogenada. Nós temos uma pentose, que é uma adenosina, e 3 radicais de fósforos formando ligações covalentes entre elas. Então, quando esses 3 radicais de fósforo estão ligados, nós temos aí a adenosina. Então, esse radical aqui se chama adenosina de adenina e esse radical de 5 carbonos, ligados a 3 moléculas de fosfato. Então, adenosina trifosfato. Quando essa molécula se rompe, ela vai formar a molécula de ATP. Então, 3 fósforos, ATP. 2 fósforos, ADP. Quando ela se rompe, ela libera energia para as atividades metabólicas no interior da célula. Então, essa molequinha de ADP associada ao fósforo, só que aqui vai precisar haver a liberação de energia de outra reação química para que se regenere essa molécula de ATP. Essa produção de ATP vai acontecer em 2 processos que ocorrem no interior das células. Um na presença de oxigênio, que a gente chama de processos aeróbicos, ou simplesmente respiração aeróbica, e outra na ausência de oxigênio, que nós chamamos de respiração anaeróbia e também a fermentação. Então, a partir daí, vamos começar a falar do primeiro processo, que é a respiração celular. A gente tem uma ideia sobre o conceito de respiração ligada aos nossos pulmões. Na realidade, o que se fala relacionado aos nossos pulmões, estamos referindo às trocas gasosas. Quando o diafragma se expande, que é um processo de inspiração, onde nós exalamos o ar, então o ar entra, e aí a expiração e a saída do ar. Então, esse processo aqui está relacionado às trocas gasosas. Mas nós vamos mais íntimos ainda, lá no interior da célula. Então, nós temos aqui a célula, no caso aqui a eucarionte, vai entrar oxigênio e nutrientes. Esse nutriente aqui são carboidratos, aqui mostrando para vocês as 3 regiões das células. Então, esse processo vai entrar para o interior da célula, essa substância vai entrar para o interior da célula, e vai haver aqui a produção de energia, com a liberação de água e gás carbono. Pois bem, aonde que vai acontecer esse processo?
Então, vamos conhecer aqui a mitocôndria, onde é que ela está. Então, nós já fizemos o estudo de quase todas essas estruturas no interior da célula. A mitocôndria é essa aqui, ó. É essa pequena estruturazinha que apresenta tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Agora, característica. A mitocôndria é uma estrutura característica de célula eucarionte. Célula procarionte não tem mitocôndria. Como que acontece esse mecanismo? Então, vemos aqui a mitocôndria, mostrando algumas regiões aqui que são importantes para as nossas etapas da respiração. Então, nós temos a mitocôndria muito semelhante ao cloroplasto, é uma estrutura que tem uma forma pipinoide, né, uma forma mais alongada, onde ela tem duas membranas, uma membrana no exterior e outra membrana no interior, formando umas dobras para o seu interior. Essas dobras no seu interior são chamadas de cristas mitocondriais. E aqui dentro, entre essas cristas, a presença de um material semelhante ao citoplasma. Só que na mitocôndria nós chamamos de matriz mitocondrial. Então, como é que se processa um mecanismo? Veja aqui, por exemplo, nós temos aqui um vaso capilar. Então, vamos se referir aqui a um processo de produção de energia numa célula animal. Temos aqui o vaso capilar, trazendo de fora da célula o carboidrato, que é a glicose, que entra por um processo de difusão facilitada para o seu citoplasma, e o oxigênio, que passa por difusão simples através da membrana plasmática. Pois bem, olha lá o que vai acontecer. Assim que a glicose entra para o citoplasma, ela já sofre um rompimento, quebra desta molécula. Esse processo nós chamamos de glicólise. Glico de glicose, lise de quebra. Aqui vai haver a liberação de 4 moléculas de ATP. Pois bem, essa molécula de glicose quebrada, ela vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico, que aí, por oxidação, ela vai liberar, vai formar o acetilcoenzima A, que vai entrar para dentro da mitocôndria. Olha lá, vai entrar para dentro da mitocôndria. Quando ela chega aqui, neste espaço onde está a matriz mitocondrial, há uma rede de enzimas que vai desmontar a cadeia carbônica da glicose. Esse processo se chama ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é o processo para desmontar o carbono, ou seja, retirar o carbono e o oxigênio da molécula de glicose, liberando os hidrogênios. Hidrogênios esses que vão ser captados pelos seus aceptores, ou seja, os transportadores de hidrogênio, semelhante como vimos lá no cloroplasto. Aí, esses transportadores de hidrogênio vão para a matriz mitocondrial, onde há uma rede de substâncias químicas, onde vai acontecer aqui a cadeia respiratória, onde vai formar uma grande quantidade, ou regenerar uma grande quantidade de moléculas de ATP. Vamos ver aqui as etapas da respiração celular aeróbica. Primeiro, a respiração celular aeróbica, ela tem 2 etapas. Uma etapa que nós chamamos de fase anaeróbica, que é a glicólise, aonde a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou simplesmente piruvato. Aqui a produção de 2 moléculas de ATP. Vai guardando aí a continha, 2 moléculas de ATP. Este piruvato, ele vai sofrer a perda de uma molécula de carbono e vai se transformar em acetilcoenzima A, onde dentro lá da matriz mitocondrial, uma série de substâncias químicas, o ácido oxalacético, o ácido cítrico, se une ao piruvato, onde esse processo acaba retirando os hidrogênios da molécula de glicose. E esses hidrogênios são carreados por esses transportadores de hidrogênio.
o NAD e o FAD, nicotinamina adenina dinucleotídeo. É o significado dessa sigla. E o FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Esse processo, a formação de duas moléculas de ATP. Então, vai somando. 2 mais 2, 4. Tá? Aí, quando chega aqui na fase das cristas, essa fase aqui ela é dependente de oxigênio. Por que ela é dependente de oxigênio? Vou voltar no slide anterior. Quando ocorre aqui os hidrogênios, ele entra na cadeia respiratória, ele vai se unir à molécula de oxigênio, formando aqui a molécula de água. Então, a molécula de água é formada aqui na cadeia respiratória. Tá? No ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, ocorre a retirada dos carbonos e hidrogênios, né? Ou seja, retirada dos hidrogênios da molécula de glicose. Esses hidrogênios entrarão aqui na cadeia, na crista mitocondrial, ao qual nós chamamos de cadeia respiratória, aonde vai ser formada aqui 34 moléculas de ATP. Então, se você somar daqui, vai dar um total de 38 moléculas de ATP nesse processo de quebra da molécula de glicose para a regeneração da molécula de ATP. Pois bem, a respiração celular aeróbia tem uma equação geral. Assim como a fotossíntese, também a respiração aeróbica também tem uma equação geral, onde a glicose, juntamente com o oxigênio, esse processo vai acontecer na mitocôndria, quebrando, retirando, né, que os hidrogênios, que formam o CO2, então retirando os hidrogênios para onde vai a cadeia respiratória, formando gás carbônico e água. Então, esse hidrogênio vai passar pela cadeia respiratória, onde vai formar o ATP. Mas, se você observar aqui a equação da respiração aeróbica, ela é o oposto da fotossíntese. Enquanto na fotossíntese, o gás carbônico e água, na presença de luz solar, forma glicose e oxigênio, a respiração celular é o contrário. A queima ou a oxidação da glicose na mitocôndria forma gás carbônico e água, que são reagentes na reação da fotossíntese. Ok? Bom, o outro processo é a fermentação. Tá? Então, vamos gravar isso aqui. Ó. Enquanto lá na respiração aeróbica nós formamos 38 moléculas de ATP, aqui no processo da fermentação você vai ver que é um pouquinho diferente. Qual é a diferença? Primeiramente, a fermentação é um processo que organiza, é um processo assim como a respiração celular, é um processo para obtenção de energia. Ocorre na ausência de oxigênio, enquanto a respiração ocorre na presença de oxigênio. Aqui não vai apresentar aquela cadeia receptora de elétrons, como ocorre lá na respiração aeróbica. Aqui é um processo praticamente que vai acontecer no citoplasma da célula. A fermentação ela tem uma importância muito grande, que é utilizada na produção de alimentos e na produção de medicamentos. Vamos ver isso aqui mais na frente daqui a pouco. Então, nós vamos falar de dois tipos de fermentação. Só tem essas duas aqui? Não. Nós temos mais, mas vamos falar isso aqui, que são as mais importantes, as mais utilizadas dentro do meio bioquímico. Então, nós temos a fermentação alcoólica, cujo produto final é o álcool etílico, também conhecido como etanol. Isso aqui é o nome UPAC do álcool etílico. Em quais os seres vivos ocorre este processo? Em bactérias e leveduras. Lembrando a vocês que leveduras são tipos de fungo. E a fermentação láctica ou láctica, ela tem um produto final, o ácido lático, que ocorre em bactérias, principalmente os lactobacilos, e também em células do tecido muscular humano. Vamos ver como é que ocorre esse processo. O primeiro processo é o mecanismo da fermentação lática.
Temos aqui a glicose entra para o citoplasma da célula, onde ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Como essa estrutura aqui não há presença da mitocôndria, vai haver aqui um efeito, a gente chama lá na quinta de isomeria, uma modificação da estrutura, liberando o hidrogênio, formando aqui o ácido lático, 2 moléculas de ácido lático. Nesse processo de quebra da molécula de glicose, a formação de 2 moléculas de ATP. Opa! Olha lá na respiração aeróbica, forma 38, aqui só vai formar 2. Então, é um processo onde o rendimento energético é baixíssimo, porque não há o processo aeróbico, como ocorre lá na respiração aeróbica. Aonde que acontece esse processo? No caso, por exemplo, do músculo. Uma atividade muito intensa na célula muscular vai produzir bastante ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, ele é oxidado a ácido lático. Então, quando ele é oxidado a ácido lático, então a produção da célula muscular só vai produzir 2 ATP e não 38. O que vai acontecer com o músculo? Ele vai contrair e vai ter dificuldade para a fibra muscular se distender. Então, esse processo nós chamamos de fadiga muscular, que pode levar a um processo de cãibra. Então, quando ocorre esse processo, né, é uma fermentação lática que está acontecendo. Certo? Como é que faz para melhorar esse processo? Se esse processo ocorre devido à falta de oxigênio, então a oxigenação do músculo vai transformando o ácido pirúvico e acetilcoenzima A e não em ácido lático. Então, esse processo vai ser metabolizado e aí, consequentemente, a fibra vai relaxar, melhorando aquele estado de fadiga em qual se encontra o músculo. Outro processo também, onde a utilização da fermentação lática é a produção de iogurtes, queijos ou vários derivados lácteos, onde se usa aí uma bactéria, que é os lactobacilos, tá? Daí o nome lactobacilo é do grupo dos bacilos, e eles são fermentadores do leite, né? Principalmente do açúcar do leite, que é a lactose. Já na fermentação alcoólica, olha só a diferença. Na fermentação lática, nós não temos a produção de gás carbônico. Na fermentação alcoólica, há a formação de gás carbônico. Forma os 2 ATPs, forma o ácido pirúvico, só que aqui nós vamos ter o processo de descarbonização, que é a perda de uma molécula de gás carbônico para formar o etanol, que é o álcool etílico. É um processo de decomposição também parcial da glicose, assim como ocorre lá na fermentação lática, só que aqui o produto final é o etanol, ou também chamado de álcool etílico. Então, aonde que se usa, aonde que ocorre esse processo? Na produção de pães. Então, quando o pessoal lá que vai preparar pães usa o fermento biológico, que é uma levedura, então ele vai fazer o quê? Vai fermentar a glicose, vai produzir o ácido pirúvico, vai produzir o etanol e o gás carbônico. Tá? Então, quando ele coloca lá esse fermento na massa. Aí a massa, o que vai acontecer? Ela vai inchar. Ela vai inchar. Então, por você ver dentro do pãozinho, ele é todo cheio de orifícios, aonde depois que esse pão ele é assado, né? Então, nós vamos encontrar aqui os espaços onde havia o etanol e o gás carbônico. Outro processo também que acontece, a fermentação alcoólica, é a fermentação que ocorre na preparação dos vinhos, que é a fermentação da uva, tá? A produção de vinhos. E também a fermentação da cevada, que vai produzir aí os chopes e também a cerveja. Também é um processo fermentativo. César, só isso? Não, ainda tem aqui, por exemplo, a fermentação da cana-de-açúcar para a produção aqui, principalmente do etanol, combustível álcool etílico. Tá?
Então, pessoal, então nós falamos aí resumidamente como é que acontece esses dois processos, que é a respiração celular aeróbica e a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Então, falamos aí de forma resumida, esses dois processos, um é o processo aeróbico, que é dependente de oxigênio, e o outro é o processo anaeróbico, que não depende de oxigênio. Mas, no final, ambos os processos são para produzir ATP. Lembrando vocês que a respiração celular, ela produz uma quantidade de ATP, o rendimento é bastante alto, tá? Já a fermentação, respiração aeróbica, o rendimento, a respiração anaeróbica, ela também produz ATP, só que um rendimento bem mais baixo do que os processos aeróbicos. Então, fica aí para vocês, depois vocês dão lá um like lá na nossa página, e a gente está fazendo mais novos vídeos aí sobre esses processos de metabolismo celular. Então, até a próxima aula.